E se tudo o que você vai fazer já tiver sido feito, e se o agora for apenas um efeito colateral da sua mente tentando organizar o caos, talvez o tempo não flua, talvez nós é que estejamos presos dentro dele. E aí, meus manos, aqui é o GP. Bem-vindos ao Labirinto Secreto. Neste vídeo você não vai ouvir teorias de ficção científica vazias. Você vai atravessar ideias reais da física, da filosofia e da neurociência. Ideias que sugerem que o tempo, da forma como você sente, pode não existir do jeito que você imagina. Desde criança, você aprendeu que o tempo corre em uma direção: passado, presente, futuro. Mas essa narrativa pode ser apenas um modelo psicológico, não uma propriedade real do universo. A ciência moderna vem esbarrando repetidamente numa conclusão desconfortável. O tempo pode não ser uma linha, e o agora pode não ser um ponto objetivo da realidade. Se você gosta de conteúdos que desafiam o senso comum, considere se inscrever. Não percebemos a realidade diretamente. E isso não é uma metáfora, é uma limitação estrutural. A consciência humana não opera como um sensor neutro do mundo. Ele opera como um sistema de filtragem. Entre aquilo que existe e aquilo que é experimentado, há um intervalo, um espaço onde a informação é transformada antes mesmo de se tornar experiência. Esse intervalo é preenchido por camadas. Linguagem que rotula antes de compreender. Memória que reconstrói antes de lembrar. Expectativas que antecipam antes de observar. Símbolos que substituem o real por representações. Essas camadas não são acessórios. Elas são o próprio mecanismo da consciência. Chamamos isso de camadas de ruído simbólico. Ruído, porque nunca recebemos o sinal bruto. Simbólico, porque tudo que chega à consciência já chega traduzido. A mente não acessa o mundo, ela acessa modelos. E isso se torna mais evidente quando falamos do tempo. Você não vê o tempo, você vê representações do tempo. Relógios medindo ciclos artificiais, calendários organizando eventos passados, lembranças reorganizadas pela memória, antecipações projetadas pela imaginação. Nada disso é o tempo em si. O agora não é um dado bruto da realidade. Ele não existe como uma entidade física independente. O agora é uma construção neural, uma solução criada pelo cérebro para organizar eventos que chegam em velocidades, intensidades e ordens diferentes. O cérebro não registra o mundo, ele reconstrói o mundo. Toda experiência consciente é uma reconstrução. Entre o acontecimento e a percepção existe processamento. O cérebro coleta fragmentos, preenche lacunas, elimina excessos e produz uma sensação de continuidade. Isso significa que cada momento vivido já nasce atrasado. Quando você percebe o presente, ele já passou. O que você chama de agora é, na verdade, um passado imediato reorganizado para parecer presente. Durante séculos, o tempo foi tratado como algo simples, um fundo invisível onde os eventos acontecem, igual para todos, avançando no mesmo ritmo em todos os lugares. A relatividade geral destrói essa ideia. Na relatividade geral, o tempo não é absoluto. Ele não existe separado do espaço. Tempo e espaço formam uma única estrutura, o espaço-tempo. Objetos massivos não apenas ocupam espaço, eles deformam o espaço-tempo. E quando o espaço-tempo se deforma, o tempo muda de ritmo. Relógios não marcam o mesmo tempo em todos os lugares. Quanto maior a gravidade, mais devagar o tempo passa.
Isso não é teoria especulativa. É medido, é observado, é real. Essa consequência é mais profunda do que parece. Se o tempo passa em ritmos diferentes, então não existe um presente universal. O agora deixa de ser uma fatia comum do universo. Eventos que para você já aconteceram, para outro observador ainda não aconteceram. Eventos que para você ainda não existem, para outro já fazem parte do passado. O presente não é uma propriedade do universo, ela é uma propriedade do observador. Quando levamos a relatividade geral às suas consequências extremas, algo ainda mais desconfortável surge. Algumas soluções matemáticas permitem estruturas chamadas curvas temporais fechadas. Em termos simples, trajetórias no espaço-tempo que retornam ao próprio passado. Essas estruturas não aparecem porque alguém quis criar uma viagem no tempo. Elas emergem naturalmente das equações. A física, ao descrever o espaço-tempo, não proíbe explicitamente que o tempo se dobre. Isso não significa que viajar no tempo seja fácil, seguro ou sequer possível. Significa algo mais perturbador. O universo, em seus próprios termos, não exige que o tempo seja linear. Até aqui, mesmo estranho, mesmo relativo, ele continua sendo uma dimensão contínua. Mas essa não é a única lente da física. Quando olhamos para a realidade em escalas menores, o tempo começa a se comportar de outra forma. Na mecânica quântica, a realidade deixa de ser determinística. Eventos não acontecem por necessidade, eles acontecem por probabilidade. Não existe um único caminho que a realidade é obrigada a seguir. Existem distribuições, possibilidades, estados sobrepostos. Uma partícula não ocupa um lugar definido até ser medida. Antes disso, ela existe como uma função de probabilidade. A mecânica quântica também introduz algo ainda mais estranho: a não localidade. Eventos separados por grandes distâncias podem permanecer correlacionados, sem troca de informação clássica, sem atraso observável. Isso não apenas desafia o espaço, desafia o tempo. A ordem causal deixa de ser clara. O que acontece primeiro nem sempre é bem definido. Em muitas equações fundamentais da mecânica quântica, o tempo não tem uma direção privilegiada. As leis funcionam da mesma forma para frente ou para trás. A flecha do tempo, passado para futuro, não aparece nas equações básicas. Ela surge depois, como um efeito estatístico. O tempo aqui deixa de ser um fluxo confiável. Ele se torna simétrico nas equações e estranho na experiência. A relatividade descreve um tempo geométrico, maleável, dependente do observador. A mecânica quântica descreve um tempo probabilístico, instável e não intuitivo. Ambas funcionam, ambas são verificadas, mas elas não concordam plenamente sobre o que o tempo é. E quando duas teorias corretas discordam sobre algo tão fundamental, talvez o problema não esteja no tempo. Talvez esteja no tipo de coisa que nós somos, ao tentar vivê-lo. Humanos são sistemas estatísticos. Isso não é uma analogia filosófica, é uma descrição física. Um sistema estatístico é um sistema cujo estado presente não determina um único futuro. Para cada configuração atual, existem inúmeros desdobramentos possíveis. Isso significa que você não é uma trajetória única atravessando o tempo. Você é um conjunto de probabilidades coerentes, mantidas juntas por memória, biologia e continuidade narrativa. O eu não é um ponto fixo, é uma distribuição. Cada instante do presente é um nó, um ponto onde múltiplos passados possíveis convergem e múltiplos futuros possíveis se abrem. O motivo pelo qual você sente continuidade não é porque o caminho é único, é porque o cérebro impõe coerência. A identidade pessoal funciona como um filtro estatístico.
Ela elimina versões incompatíveis, reforça narrativas dominantes e produz a ilusão de um eu estável. Mas estabilidade não é fixidez, é apenas alta probabilidade. É por isso que viajar para o futuro é teoricamente possível. Quando você se aproxima da velocidade da luz, o tempo passa mais devagar para você. O universo não precisa resolver ambiguidades. Você continua avançando dentro do seu próprio cone de possibilidades. O futuro permanece aberto. Nenhuma coerência precisa ser quebrada. A estatística continua válida. Mas o passado é diferente. Voltar ao passado exigiria algo radical. Exigiria colapsar infinitas possibilidades em uma única história consistente. Cada decisão que você tomou, cada evento aleatório, cada flutuação microscópica, tudo teria que se alinhar perfeitamente. Isso entra em conflito direto com a entropia. A entropia mede o número de estados possíveis de um sistema. Quanto maior a entropia, mais caminhos compatíveis existem. O tempo flui na direção do aumento da entropia, não por convenção, mas porque estados altamente organizados são improváveis. Voltar ao passado exigiria reduzir drasticamente a entropia, não apenas de você, mas do ambiente inteiro. Isso não é apenas difícil, é estruturalmente instável. E então chegamos ao ponto mais desconfortável. Se um humano viajasse no tempo, ele não levaria seu eu intacto, porque o eu não é uma entidade preservável. Ele é um processo, memória é reconstrução, personalidade é adaptação, identidade é continuidade estatística, não essência. A identidade é estatística e tudo que é estatístico pode se dissolver. O problema da viagem no tempo não é tecnológico, nem energético, nem matemático. O problema é ontológico. Somos sistemas probabilísticos tentando atravessar uma estrutura que exige coerência absoluta. Mas e se o tempo não exigir escolha alguma? E se passado, presente e futuro já coexistirem independentemente daquilo que sentimos? Existem duas grandes visões filosóficas do tempo. O presenteísmo sustenta que apenas o agora existe. O passado deixou de ser real. O futuro ainda não existe. Essa visão é intuitiva. Ela corresponde à experiência cotidiana. Mas a intuição não é critério de verdade. O eternalismo propõe algo diferente. Passado, presente e futuro coexistem, não como lembrança ou possibilidade, mas como partes igualmente reais do universo. No modelo de tempo-bloco, o universo não está acontecendo, ele está completo. O tempo não flui. O que flui é a consciência ao longo de uma estrutura já existente. O que você chama de agora não é um ponto privilegiado do cosmos, é apenas um recorte subjetivo. Assim como não existe um aqui absoluto no espaço, também não existe um agora absoluto no tempo. O presente surge quando um sistema consciente percorre o bloco. Ele não é uma probabilidade do universo, é uma probabilidade do observador. Cada consciência acessa uma fatia diferente, não porque o tempo muda, mas porque a perspectiva muda. O agora não é onde o universo está, é onde você está. Isso parece levantar uma pergunta inevitável. Se o futuro já existe, então o livre-arbítrio foi destruído? Talvez não. O erro está em imaginar a escolha como criação absoluta, como se decidir fosse trazer algo do nada para a existência. Mas talvez escolher não seja criar o caminho, talvez seja atravessá-lo. A decisão não precisa ser indeterminada para ser real, ela precisa ser vivida. O fato de um evento existir no tempo-bloco não elimina o processo que o produz. Pensar, deliberar, hesitar, tudo isso ainda acontece. Nada é pulado, nada é ignorado. Dentro do tempo-bloco você ainda escolhe, não porque o futuro esteja em aberto, mas porque a escolha faz parte da estrutura. O caminho não existe sem o percurso, e o percurso não existe sem o agente.
A liberdade pode não estar em mudar o destino, mas em ser o ponto através do qual ele se realiza. Você não cria o caminho, você o percorre. O tempo-bloco não nega a experiência, ele a desloca. O livre-arbítrio não desaparece, ele muda de forma. Talvez a pergunta nunca tenha sido "o futuro já existe". Talvez a pergunta real seja outra. O que significa viver em um universo que já está inteiro? Se o futuro já existe, então suas escolhas ainda importam? Ou será que elas são apenas o modo como a realidade se revela a você, um passo de cada vez? Talvez o tempo não flua, talvez ele nunca tenha fluído. Talvez sejamos nós que nos movemos dentro dele, tentando impor continuidade a algo que não foi feito para ser vivido como uma linha. O agora pode não ser um ponto objetivo do universo, pode ser apenas o lugar onde sua consciência toca o todo. E talvez isso não diminua a experiência, talvez isso a torne mais estranha e mais real. Se esse vídeo te fez questionar o que você chama de presente, deixa o like. Compartilhe com alguém que ainda acredita que o tempo é simples demais. E se inscreva no Labirinto Secreto. Eu estou gravando este áudio antes do Natal. Como esse vídeo vai sair sexta-feira, que é o dia padrão, sai pelo menos um vídeo por semana, então eu desejo a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Esse aqui é o último vídeo do ano. Muita coisa aconteceu. O canal cresceu um pouco, né? Enfim, desejo a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Que esse ano tenha sido o ano que você tenha conseguido realizar seus objetivos. E se você não conseguiu, isso é combustível para você conseguir no próximo. Eu sou Gepei e até uma próxima vez.